Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Carta de Efésios, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos abrir em João 14, 6. Evangelho de João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Poder se sentar. Sempre que eu busco a palavra de Deus, eu gosto muito de fazer perguntas. Perguntas para que Deus possa responder. E às vezes as perguntas, quem faz, né, é Deus. Deus, ele vem e me faz uma pergunta, e eu fico questionando aquela pergunta, eu fico meditando naquela resposta, e eu penso: Senhor, se o Senhor está edificando a minha vida com essa resposta, eu creio que o Senhor tem algo para falar para a tua igreja também. A pergunta que Deus me fez essa semana é: o que a sua vida significa para você? Meu filho, o que a sua vida significa para você? E eu fiquei pensando em várias respostas, mas sempre que a gente, em primeira coisa que vem na cabeça da gente, é um senso de autopreservação. Deus, ele criou o homem e dotou o homem com essa vontade de viver, esse instinto de sobrevivência. O homem tem essa força de se manter vivo, de buscar uma longevidade de vida, de buscar isso. E isso foi Deus que deu. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Então tem uma parte física e uma parte espiritual. Diz: meu filho, você faz tudo para manter a sua parte física viva. Você luta para manter seu corpo vivo, você se defende, você faz o que for preciso muitas vezes para você se manter vivo. Mas e a sua vida espiritual? Que quando eu pergunto essa pergunta, Deus não fez para mim conduzindo para a vida física, mas para a vida espiritual. Meu filho, o que a sua vida espiritual significa para você? Porque a vida física, a gente instintivamente, a gente cuida dela. Uns cuidam mais, outros menos, mas cuida. Se a gente ficar sem comer aqui, a gente dá um jeito de comer alguma coisa, nem que seja pedra, mas o camarada come. Ele está com sono, ele dá um jeito de dormir. Está com frio, ele procura se aquecer da forma que ele puder. Ou seja, nós lutamos para nos manter vivos. Mas será que nós fazemos isso com a nossa vida espiritual? Será que nós lutamos para manter a nossa vida espiritual saudável, a nossa vida espiritual forte, do jeito que nós lutamos para manter a nossa vida física? Aí a pergunta começou a fazer mais sentido, ela começou a se aprofundar mais. Meu filho, o que sua vida espiritual significa para você? Eu não estou perguntando o seu instinto de sobrevivência, porque eu que coloquei isso em você. Mas eu estou perguntando como você faz para você viver aquilo que eu tenho para você. E aí eu reformulei a pergunta. Será que alguma vez você já se perguntou se está vivendo o melhor de Deus para você? Porque a pergunta é essa: o que sua vida significa para você? O que é vida? Vida é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus, é comunhão com Deus, é amizade com Deus. Isso é vida. Morte é separação, vida é união. Então para que nós possamos ter vida, nós temos que estar unidos a Cristo.
e uma união inseparável, uma união que se funde ao ponto de não ter como identificar onde termina um e começa a outra. Porque Deus ele sempre prepara, né? Desde o começo do culto, é o que o pastor está falando aqui o tempo todo. A nossa vida ela é tão importante, mas é a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, a nossa união com Deus. Você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você buscar Deus como seu conselheiro, você ter Deus como sua fonte de vida. E aí eu comecei a entender que nós não temos. Poucos são os que têm. Nós buscamos Deus mais por uma tradição. Nós buscamos um relacionamento com Deus mais porque nos foi dito que tínhamos que fazer isso. Mas não é algo instintivo. O seu instinto é fugir de Deus. O instinto humano é fugir de Deus. Porque a natureza humana, ela é inimiga do Senhor. Então, se nós não lutamos contra o nosso instinto, nós vamos nos afastando do Senhor o tempo todo. Cada dia mais e mais. Então, quando Deus me perguntou o que sua vida significa para você, como eu disse, Ele não estava simplesmente se referindo ao ato de estar vivo, de estar respirando, mas vivendo a plenitude de Deus para os seus filhos. Que tipo de vida você tem vivido na presença do Senhor? Que tipo de comunhão você tem tido com Deus? Qual o tipo? Vamos ver um exemplo na Bíblia aqui de uma pessoa que não estava vivendo o melhor de Deus para a vida dela. Está em Mateus, capítulo 19, verso 16 a 22. Texto muito conhecido. O jovem rico. Mateus 19, 16 a 22. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas posses. A gente encontra aqui nessa passagem que nós lemos um jovem que tinha tudo o que uma pessoa poderia querer. Olhando para a questão dele, a Bíblia reconhece que ele era um jovem e rico. Então ele tinha posses, ele tinha bens, riquezas, fartura de pão, servos para lhe servir. E além disso, o jovem ainda afirma que observava os mandamentos da lei do Senhor. Verso 18 a 20. Mas nós encontramos no versículo 22 uma palavra triste. A palavra triste. A condição daquele rapaz, quando ele ouviu o que Cristo falou para ele, ele se entristeceu. Agora, por que uma pessoa que tem riquezas e conhece a palavra fica triste diante de Jesus? Como? O jovem conhecia a palavra, era um jovem rico. Não é isso que todo mundo quer? Não é isso que é pregado por aí? Não é isso que as pessoas buscam? Riqueza e conhecimento da palavra? Está aqui um exemplo de uma pessoa que tinha os dois e ainda assim não recebeu a salvação. Quando ele ouviu, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um privilégio
de conversar com Jesus. Jesus disse, rapaz, guarda os mandamentos. Não, mas isso eu já faço. O que mais que eu posso fazer? Ai, tu quer ser perfeito? Então faz isso e me segue. E o rapaz voltou para casa triste. Ou seja, ele não fez o que Cristo disse para ele fazer. Agora, eu não consigo compreender. Porque é o que as pessoas têm buscado hoje. As pessoas têm buscado riquezas dentro da igreja. As pessoas têm lido a palavra e tentado usar a palavra para alcançar os seus objetivos. Não é o que todo mundo quer, não é o que está sendo pregado aí fora. Venha para Jesus que você vai ser rico. Então a gente encontra aqui um jovem rico, conhecedor da palavra, triste, sem a presença, sem a salvação. Infelizmente, as igrejas de hoje estão cheias de pessoas como esse jovem rico. Estão lotadas. Este jovem tentou receber a salvação, além disso, através da boa ação. Versículo 16, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ou seja, assim como ele, muitos tentam comprar a vida. A gente tenta negociar com Deus. Muitos tentam receber a salvação através de mérito, salvação pelas obras. E tem pessoas que acreditam nisso. Porque este ensinamento, ele não é dado diretamente, mas indiretamente. Dificilmente você vai ouvir de um púlpito de uma igreja que se diz evangélica, um pregador dizendo, faça boas obras e você vai ser salvo. É praticamente quase, não é, que impossível você ouvir alguém, mas esse é o ensinamento que estão dando. Esse é um ensinamento que estão conduzindo a igreja hoje em dia. Por quê? Porque quando eu acredito na salvação pelas obras, é porque na minha cabeça as minhas posses pertencem a mim e não a Deus. Então, ou seja, Deus não tem, então eu preciso fazer para poder ajudar Ele. Aí eu vou fazer boas ações para aqueles que Deus ama e Deus vai olhar para mim e agradecido vai me salvar. Em outras palavras, é isso que é o quadro que se pinta por aí. Agora, se você disser isso para uma pessoa diretamente, ela não vai aceitar. Não, eu não faço isso não, mas é. Mas é porque eu pego o dinheiro que é de Deus, eu pego as posses que é de Deus, digo que são minhas e vou ajudar Deus para que Deus, em troca, me salve. Ou seja, quando eu acho que Deus precisa de mim, quando eu acho que aquilo que eu tenho pode ajudar Deus de alguma forma, é porque eu não acredito que é de Deus. É meu, eu ganhei, eu conquistei. Foi o que aconteceu com esse jovem rico, quando Cristo disse assim, rapaz, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ali a Bíblia é clara que ele fica triste pelo fato de que ele tinha muitas posses. Então, a salvação é por graça. É de graça. Porque Jesus pagou por nós um preço que nós jamais poderíamos pagar. A vida dele foi pendurada num madeiro e foi tirada para que nós pudéssemos viver essa vida. Então, quando fazemos algo de bom para alguém, é Deus que está fazendo através de nós. Quando nós trabalhamos na obra do Senhor, quando nós servimos a Deus, é Deus fazendo a obra dele através de nós. O próprio Jesus reconhece que o que ele fazia era o Pai fazendo através dele. Então, deve ser assim conosco também. Ou seja, a nossa vida, ela deve ser para glorificar a Deus. Tudo que nós temos deve ser para glorificar a Deus. Voltando à pergunta, o que a sua vida significa para você? No caso do jovem rico, a vida dele valia os bens que ele tinha. Na cabeça dele valia os bens que ele tinha. Suas posses, sua riqueza, ele vivia para isso. Ele vivia para isso. A palavra de Deus
estava na mente dele só, não estava no coração. A palavra estava simplesmente na mente, mas jamais desceu para o coração. Ele observava a lei, não adulterava, não roubava, não matava, honrava pai e mãe, amava o próximo, mas na realidade ele não amava a Deus. O amor dele estava nas riquezas dele. A vida dele estava projetada nas riquezas. O caso desse jovem rico era as riquezas. Qual é o seu caso? Aonde a tua vida está projetada? Aonde é que você realmente olha assim e diz, a minha vida depende disso? Muitos de nós podemos dizer sim, está em Deus, está em Jesus. Eu digo, cadê as atitudes? Porque palavras, esse jovem rico também disse com palavras. Olha, eu também, na mente, a gente concebe tudo, mas cadê o coração? Onde está no coração? A palavra tem que estar no coração. As pessoas dizem que a vida delas é importante, fazem tudo para ficarem bem, para estarem bem, fazem tudo para estar em paz, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. As pessoas estão indo para o inferno e não estão preocupadas com isso. Quando foi que você, hoje, nesse dia de hoje, quando foi que você lembrou do inferno e lembrou do céu e disse assim, Senhor, obrigado porque eu vou para o céu? Hoje. Quando foi? Que hora foi? Desde de manhã que você acordou. Qual a hora que você se lembrou assim e teve temor a Deus, se lembrando do céu e do inferno? As pessoas não se lembram do inferno, não se lembram do céu. Elas estão vivendo como se fosse viver 1000 anos. Elas não estão preocupadas com isso. Isso eu estou falando a nível de igreja, estou falando do mundo não. A nível de igreja, tem pessoas que você pergunta para elas, elas não sabem nem responder se vão para o céu ou para o inferno. As pessoas não estão, as pessoas elas estão indo para o inferno e não estão fazendo nada para mudar essa realidade. Aí a pergunta, meu filho, qual a importância, o que significa a sua vida espiritual para você? Porque a vida física, meu irmão, está ligada, ela tá subordinada, ela está debaixo da autoridade da vida espiritual. Nós cuidamos da vida física, mas não cuidamos da vida espiritual. E aí, quem está indo para o inferno é a tua alma e o teu corpo também. Entende? Mas a gente não se preocupa com isso. A gente não se preocupa com isso. A gente simplesmente bloqueou certas coisas na cabeça. E a gente não gosta de pensar nisso. Eu quero aqui me relacionar com Deus aqui, o agora, e eu vou me relacionando com Deus da forma que dá, eu vou me enganando, dizendo que Deus só é amor, e Deus me aceita do jeito que eu estou, e Deus vai tendo paciência comigo. E as pessoas vão vivendo a vida dessa forma, sem se preocupar. A vida para elas, na realidade, na verdade, e de fato, não significa nada. Não significa nada. Por quê? Porque o mais importante é a satisfação imediata. É isso que as pessoas estão atrás. Satisfação imediata, prazer imediato, mesmo que seja momentâneo. Mas é o que está movendo as pessoas. Satisfação dos prazeres carnais. Muitos podem pensar que satisfação dos desejos da carne diz respeito a apenas pecados de moralidade ou coisas dessa natureza. Meu irmão, vai muito além disso. Satisfação do desejo da carne vai muito além disso. É fazer a sua vontade. Satisfação dos desejos da carne é fazer aquilo que você quer. Isso que eu digo que o pastor estava falando aqui mais cedo. É fazer a sua vontade sem se preocupar com a vontade de Deus. É fazer aquilo que você pensa, o que você quer, e não se importa com o que Deus pensa ou com o que Deus quer. Simplesmente é o que eu quero, é o que eu preciso,
e eu vou fazendo isso. Muitos cristãos vivem dessa maneira, satisfazendo as vontades da carne. Por quê? Porque existe, infelizmente, falsos mestres, falsos pastores que ocupam cargos de ensinamento na igreja, que ensinam que satisfazer os desejos da carne só se resume a pecar de imoralidade. Aí o camarada, como ele não é imoral, aí ele acha que ele está na vontade de Deus, ele está tranquilo. Porque ele não está pensando em imundícia, ele não está adulterando na mente, ele não está olhando para a mulher na rua, a mulher não está desejando outro homem. Ou seja, como essas coisas não estão acontecendo, não acontecem com ele ou com ela, então eles, nesse aí eu não me enquadro não. Meu irmão, satisfazer a vontade da carne é fazer a sua própria vontade, seja ela qual for. Seja ela qual for. O prazer de servir a Deus na igreja, mas eu tenho de manipular as coisas para sair do meu jeito, é satisfazer a vontade da carne. Eu tenho prazer de estar servindo a Deus, mas ou é do meu jeito ou não é. Eu tenho prazer de estar servindo no ministério, mas se algum irmão começar a se destacar, eu tenho que dar um jeito de tirar ele, porque eu não posso perder meu lugar. Se eu vejo alguém que tem os dons que estão aparecendo mais do que os meus, aí eu critico, eu vejo defeito, eu encontro defeito. Irmãos, as pessoas têm prazer nessas coisas, têm prazer nisso aí, prejudicar pessoas para não perder o lugar ou o cargo que está ocupando no ministério ou na igreja, é fazer a sua própria vontade. Quer outra satisfação que as pessoas têm? Muito, vingança. Crente é um bicho vingativo qualquer tanto. Ele fica ali dizendo que perdoou, mas é difícil ele prejudicar. A vingança é uma satisfação carnal. Você tem prazer em ver as pessoas que te magoaram, que te fizeram sofrer se dando mal. Você tem prazer. Tem prazer. E ainda diz, graças a Deus que me fez justiça. Aquele infeliz agora está pagando. Sendo que a Bíblia manda você orar pelos que vos perseguem. Sendo que a Bíblia manda você perdoar, amar. Deus ainda diz, não se alegre não quando eu descer a mão, porque senão eu tiro a mão. E as pessoas fazem isso. Será que elas estão preocupadas com Deus? Será que esse tipo de gente está preocupado com o que Deus pensa, com o que Deus quer, com a vontade de Deus para a vida dela, ou ela está querendo fazer a vontade dela? Mentir, enganar, prejudicar, são atitudes baseadas na vontade própria, na autodefesa. Mas as pessoas querem viver dessa forma, querem servir a Deus desse jeito, querem ser salvas sem mudança de vida. E aí, Deus me perguntou, meu filho, o que a sua vida significa para você? Porque Deus olha para essas coisas e diz, a vida para essas pessoas não significa nada. Não significa nada, mesmo elas estando dentro da igreja. Porque o que é ter vida? União com Cristo. O que é morte? Separação de Cristo. Então, você quer ter vida, você tem que estar unido a Cristo. Mas para estar unido a Cristo, você tem que estar debaixo dos mandamentos do Senhor. Você tem que estar vivendo a palavra de Deus. Você tem que estar buscando viver o que Deus tem para você. A plenitude de Deus para a sua vida. Aí a pergunta começa a fazer mais sentido. Algumas respostas mais maduras começam a surgir na nossa vida, na nossa mente. Será que a minha vida realmente tem uma importância para mim? Porque às vezes nós nos preocupamos com a vida física, mas não nos preocupamos com a vida espiritual. Não nos preocupamos.
Se a sua vida é tão importante assim para você, então por que você não está vivendo o melhor de Deus para a sua vida? Se você cuida tanto dela, por que não está vivenciando o melhor de Deus para a sua vida? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está faltando. Não está vivendo porque o viver o melhor de Deus é viver a vontade de Deus e não a sua vontade. Nós temos que vivenciar a vontade de Deus, nós temos que buscar a vontade de Deus, nós temos que buscar aquilo que Deus tem para nós, nós temos que querer aquilo que Deus quer para nós. E não querer o que eu quero, buscar o que eu quero. Então, a resposta a essa pergunta, por que eu não estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida, é porque eu estou vivendo a minha vontade, não a vontade de Deus. Mesmo estando dentro da igreja. E o fato de estar dentro da igreja não muda em nada não, meu irmão. Não muda. Agora, você tem mais facilidade de se libertar disso do que as pessoas que estão lá fora, porque você está ouvindo a mensagem da palavra. Para aqueles que estão numa igreja onde se prega a palavra. Para aqueles que estão numa igreja onde se prega prosperidade, onde se prega que você satisfazer as vontades da carne é pecado de imoralidade, simplesmente. Então aí, você realmente, essas pessoas dificilmente vão se libertar de um jugo, de um engano grande desse. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falou isso para os judeus que haviam crido nele. Os judeus que haviam crido em Cristo, ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, ou seja, nós estamos vivendo a nossa vontade, enquanto nós tínhamos que estar vivendo a vontade de Deus. Estamos vivendo a nossa vontade e usamos a igreja, usamos a palavra para respaldar a nossa consciência, que nos acusa do pecado e nos exorta a uma mudança. Quem te acusa do pecado, meu irmão, é a tua própria consciência que te acusa. Foi que o pastor falou aqui, quando o irmão sabe que é errado, ele não vem para o pastor. Por que ele não vem para o pastor? Quem é que falou com ele que é errado aquilo ali? É a consciência dele. Mas aí ele negocia com a consciência. Eu não vou ouvir o não, então eu vou e faço. A consciência fica ali acusando, mas ele negocia com a consciência. Saiba, meu irmão, que quando tu chegar diante do trono de Deus, a testemunha que Deus vai chamar para depor contra você é a sua própria consciência. Deus vai chamar a sua consciência ao tribunal. E a sua consciência como testemunha ocular de cada pecado que você cometeu, que não se arrependeu, que não confessou, que não pediu perdão a Deus, ela vai te apontar. Não é ninguém, não. O diabo não vai estar lá no trono, no tribunal, acusando você, não. Ele acusa agora. Lá ele vai estar como um dos réus lá também. Mas só para receber a sentença dele, porque o julgamento dele já aconteceu. Mas a sua consciência, ela vai te acusar. Paulo fala isso. Paulo, ele é bem claro quando ele fala isso. Então, nós negociamos com a nossa consciência. Com muita facilidade. Negociamos e as nossas atitudes demonstram que não temos a menor preocupação com a nossa vida. Não nos importamos para onde vamos, se céu ou inferno. As pessoas não se preocupam mais com isso. Não está sendo mais pregado. As pessoas não estão mais se preocupando, rapaz, o que vai acontecer? O que vai ser amanhã? O que vai acontecer comigo amanhã? A Bíblia não se contradiz. Ao mesmo tempo que ela diz para você não se preocupar com o que vai acontecer, com o que você vai ter amanhã, ela diz para você não se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai ter para você morar. E isso ela diz que não é para você se preocupar mesmo, não. Mas para onde você vai, você tem que se preocupar sim. É o desenvolver da sua salvação. Está ligado à santidade. Está vendo que com a sua parte física, você se preocupa. Eu preciso de um sapato, eu preciso de uma roupa, eu preciso de comida, eu tenho que trabalhar,
ganhar isso, tem que conquistar aquilo, tem que fazer aquilo. Mas com a vida espiritual não se preocupa. Eu vou para a igreja, termino o culto, vai embora, não se lembra nem o que foi que o pastor pregou. E vai vivendo a vida assim, lê muitas vezes a Bíblia como uma religiosidade, uma atitude religiosa. É porque eu não posso ficar atrasado na Bíblia, senão eu vou passar vergonha lá, o pastor vai me mandar levantar. Aí lê a Bíblia, mas lê a Bíblia, passa por cima da Bíblia e pronto. E aí o que acontece? Qual a preocupação que essas pessoas estão demonstrando com a vida delas? Porque o seu corpo físico está ligado ao seu corpo espiritual. Não é o seu corpo espiritual que está ligado ao seu corpo físico, não. O seu corpo espiritual é que vai determinar para onde teu corpo físico vai. O que vai acontecer? Doenças espirituais refletem no físico. Tudo de ruim que reflete no seu espiritual, que acontece no seu espiritual, reflete no físico. Agora, nem tudo de ruim que acontece no físico reflete no espiritual. Às vezes tu pode estar com o corpo doente, cansado, mas o espírito firme, inabalável. Mas todas as vezes que o teu espírito estiver fraco, o teu corpo está fraco também. Você adoece, você fica mal-humorado, você fica irritado, você trata as pessoas de qualquer jeito, você peca, você não se preocupa com Deus. Reflexo. Isso tudo é reflexo. Então agora por que a gente se preocupa tanto com o físico? É como o pastor disse, nós estamos vendo. Nós estamos vendo. O físico, o espiritual, como eu não vejo, né, então eu não me preocupo. Para mim não está trazendo prejuízo. Você que pensa. Você que pensa que não está. Tem irmãos aqui com o corpo físico dele mais fino que aquelas modelos doentes que não come. Doença. A pessoa está lá esquelética, né? Está só o esqueleto lá. Por quê? Porque não se preocupa. Não se preocupa com o que está acontecendo com o espiritual. Nós temos que nos preocupar. Nós temos que parar de negociar com a nossa consciência. Quando a consciência disser algo para você, você procure escutar. Coloque a luz da Bíblia. Porque às vezes é o diabo que está falando na sua consciência também. Isso aí, na medida que você vai se relacionando com Deus, vai se aproximando de Deus, você vai aprendendo a discernir as vozes. Você sabe quando é tu que está falando, você sabe quando é Deus que está falando, você sabe quando é o diabo que está falando. E aí quando Deus falar, meu filho, não faça isso, meu filho, faça assim. Aí tu não vai negociar com a tua consciência. Tu vai obedecer. Vai obedecer. Nossas atitudes demonstram que não temos a menor preocupação com isso. As pessoas não estão se preocupando. Muitas igrejas vivem como se a Bíblia não fosse a verdade. Sabe aqui que a Bíblia é a verdade, mas aqui não acredita que ela é a verdade. Por quê? Porque não acredita num Deus que pune o pecado. Não acredita num Deus que manda pessoas para o inferno. Não acredita num Deus que não tolera o mal, não tolera o pecado. Não acredita. Vão vivendo a vida como se Deus, ele fosse aquele ser que aguenta tudo. Porque ele tem necessidade de se relacionar com seus filhos. Nós é que temos necessidade de nos relacionarmos com Deus. Deus é completo, irmãos. Deus é perfeito. A trindade ali, eles se completam. Deus não precisa de ninguém. Nós é que precisamos de Deus. Nós temos que ter isso na mente. Entende? A gente tem que parar de olhar a palavra de Deus como se ela tivesse apenas um sentido figurado, hipotético, filosófico. Infelizmente, tem igrejas que ensinam que nem tudo que está na Bíblia é verdade.
E diversos, milhares de pessoas acreditam nisso. Aí, o comportamento dessas pessoas, o relacionamento delas, o posicionamento delas com relação a Deus, como é que fica? É como se Deus fosse um qualquer. Ou seja, a vida delas, espiritual, não significa nada para elas. Ou seja, se a vida física estiver bem, abastada, com fartura, realizando os sonhos que quer, alcançando os objetivos, tendo aquela satisfação da vontade da carne, o resto não tem problema nenhum. É como se Deus não fosse realidade, como se Deus não fosse real. As pessoas lidam com Deus como se Ele não fosse real. E é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Quer que as pessoas duvidem da palavra de Deus. Mas você diz, mas eu não duvido não. Será que não? Será que não duvida? As suas atitudes, o seu proceder diário, o comportamento que você tem, será que não coloca em questionamento a Bíblia? Será que na sua consciência você não fica negociando ali para dizer assim, isso é radicalismo, não é desse jeito, não é tão assim. E aí você termina agindo da forma que você quer, negociando a sua mente, negociando com a sua consciência. Então, de certa forma, por mais que aqui você acredite que toda a Bíblia é palavra de Deus, mas aqui você age como se ela não fosse. Porque eu não me preocupo com certas coisas, tem pecados na minha vida que eu tenho consciência deles, mas eu não quero me libertar, eu não vou me libertar deles, eu não me preocupo com eles. Eu tenho manias, eu tenho costumes, eu tenho modos, eu tenho jeitos, eu tenho vícios que eu sei que está errado, que a minha consciência diz que está errado, mas eu continuo com eles. Eu continuo com eles. Por quê? Porque eu vou negociando com a minha consciência e eu vou enganando ela aqui e aí eu vou levando minha vida. E aí eu vou negociando com a consciência como? Não é bem assim, não é desse jeito. Isso aí também não pode ser. Não, mas eu vou mudar. Um dia eu vou mudar, um dia eu vou me libertar. E você vai levando, enquanto der. Então, às vezes, é o que o diabo quer que as pessoas duvidem da palavra, quer que as pessoas não levem a sério a palavra de Deus e continuem vivendo como estão vivendo, correndo atrás das suas próprias vontades. E muitas vezes o diabo vai lá e dá um enganozinho, ele lança um engano dizendo que aquilo ali que você está fazendo é vontade de Deus. É Deus que está lhe conduzindo, é Deus que está lhe direcionando, só que não é. Muitas vezes não é você mesmo, é o que você quer, é o que você pensa, é o que você acha. Mas é muito melhor você acreditar que é Deus que está falando com você, do que você acreditar que é a sua própria vontade. E aí você mete a cara para fazer. Porque eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo o que Deus quer. Não, meu irmão, estou fazendo o que você quer. Fazendo o que você quer. O texto que nós lemos em Efésios 2, versículo 1, de ler até o 3, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, está escrevendo para irmãos, ele está falando de como era a vida deles. E ele se inclui nisso aí. Mas será que isso mudou? Ou seja, aqui Paulo escreveu para uma igreja específica, mas Deus trouxe para nós.
trouxe para nós esse texto. Se nós aplicarmos, destacarmos algumas frases aqui nesses versículos, nós vamos ver que não é toda a igreja que já viveu isso aqui um dia. Quer dizer, toda a igreja já viveu isso um dia, só que nem toda a igreja parou de viver e está vivendo a bênção de Deus, a plenitude de Deus. Tem muitos na igreja que ainda se encontram vivenciando isso aqui que Paulo disse. Vamos destacar aqui. Paulo está falando de um caminhar, de um proceder, de uma caminhada. Então, essa caminhada é o quê? Primeiro, segundo o curso deste mundo. As pessoas andam conforme o mundo dita para elas andarem. O mundo é que está dizendo, esse é o negócio do momento. Então todo mundo começa a andar daquele jeito. Agora esse aqui, esse é o fulano agora. Esse aqui é o time. Esse aqui é a roupa. Esse aqui é isso. Isso é aquilo. Agora o negócio é você ter esse tipo de carro. O negócio é você ter isso. Agora o lance agora é ser isso. E o mundo vai ditando. Vai ditando a forma como você se veste, vai ditando a forma, os amigos que você deve ter, vai ditando o tipo de vida que você deve ter, vai ditando o modo como você tem que tratar a sua família, vai ditando o modo como seus filhos têm que viver, vai ditando, o mundo começa a ditar tudo o que você tem que fazer, e as pessoas vão se colocando debaixo disso, enquanto quem era para ditar isso era a Bíblia. A Bíblia que era para ditar como a gente deve criar os filhos, como nós devemos ser no nosso trabalho, como nós devemos ser com a nossa família, como nós devemos ser com nossos amigos, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa casa, e não o mundo. Mas as pessoas estão escutando o mundo. Estão ouvindo aí psicólogo, estão ouvindo psiquiatra, estão ouvindo não sei quem, e livro de autoajuda, 12 passos para não sei o quê, 10 passos para isso, e começa a buscar esse monte de lixo que tem por aí, que isso não é ciência nem cultura. Para mim não é. Então, as pessoas vão caminhando. O que o mundo valoriza, as pessoas passam a valorizar. O que o mundo diz que tem valor, é o que as pessoas buscam ter. Segunda frase que eu quero destacar aqui. Segundo o príncipe da potestade do ar. Primeiro estão andando segundo o curso do mundo. Enquanto Cristo diz que nós temos que andar na contramão do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Satanás tem discipulado pessoas dentro de igrejas com doutrinas humanas e costumes pagãos, distorcendo a evidência da bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Não é mais a paz e o contentamento, mas a vitória a qualquer custo e a prosperidade financeira, mesmo que não tenha santidade. É o que o diabo está colocando na mente das pessoas. É o que o diabo está dizendo que tem que seguir, e as pessoas estão ensinando. Quem é que está ensinando isso? Falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, é que estão ensinando isso aí. Quem é que tem nas mãos a responsabilidade de ensinar a igreja? Se não é a liderança. Então, se esses absurdos estão acontecendo por aí, é porque tem alguém ensinando. E quem ensina isso aí, não podemos reconhecer que é um ensinamento de Cristo, que é um ensinamento bíblico, então é falso. Então é falso. E a palavra de Deus diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades do ar. E as pessoas andando segundo o príncipe da potestade do ar. Uma outra frase que eu quero destacar nesse texto. Segundo as inclinações da nossa carne. As pessoas estão caminhando conforme seu próprio conselho. Tomando suas decisões, fazendo o que elas querem e não o que Deus quer. E não se preocupam com o que Deus quer, satisfazer a vontade da carne, fazendo mal ou bem, não importa. O que importa é sentir prazer naquilo que está fazendo. Ou seja, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
segundo as inclinações da nossa própria carne. É assim, infelizmente, que muitos cristãos estão caminhando hoje. Muitos na igreja estão caminhando dessa forma. Infelizmente, pessoas aqui dentro dessa igreja, onde nós temos o privilégio de ouvir uma palavra da verdade, caminham dessa forma. Mas nós temos que mudar isso. Nós temos que romper com isso. Nós temos que buscar de Deus um conserto, buscar de Deus uma restauração, restaurar os valores de Deus e não os valores do mundo. Nós temos que valorizar o que Deus valoriza e não o que o mundo valoriza. Nós temos que andar segundo o Espírito Santo, não segundo o príncipe da potestade do ar. Nós temos que andar conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa própria vontade. Outra frase, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Confiar em mim mesmo e não no meu conhecimento. Né? Confiar em mim mesmo e no meu conhecimento. Confiar na minha sabedoria. O sábio aos próprios olhos. Sábio aos próprios olhos. Eu faço o que eu quero para conseguir o que eu preciso. Faço o que eu quero para conseguir o que eu preciso. É assim que as pessoas, infelizmente, muitos dentro da igreja, têm andado, mas o resultado disso é o inferno. O resultado disso é o inferno, é o lago de fogo e enxofre. É a ira de Deus, como a palavra de Deus diz. Paulo diz assim, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se as pessoas estão caminhando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne e dos seus pensamentos, ainda continuam debaixo da ira de Deus. Ainda se estão debaixo da ira de Deus, infelizmente, mas estão levantando a mão na igreja e louvando e sendo enganados, dizendo que está tudo bem. As pessoas não se preocupam mais com o inferno. As pessoas não se preocupam mais por onde elas vão, por onde elas podem ir. Elas não estão se preocupando com a vida espiritual delas. Nós temos essa responsabilidade de cuidar da nossa vida. Garanto que dificilmente você passa um dia sem comer. Você se alimenta todos os dias. Você precisa se preocupar também com o seu corpo físico. O alimento do Espírito não é só a leitura da palavra, mas é a meditação da palavra. É extrair a verdade de Deus da palavra. É orar ao Senhor com intimidade, com relacionamento. É buscar ser amigo de Deus. É o pacto da graça. O pacto da graça, na realidade, é um pacto de amizade. Deus, em Cristo, Ele cumpriu em Cristo, no pacto da redenção, o pacto das obras. Cristo recebeu os méritos do pacto das obras, se tornando o cabeça dos eleitos, assumindo o que Adão perdeu. E aí, por causa dos méritos de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Pacto de amizade, pacto da graça. E Deus vem buscando, por meio de Cristo, desenvolver uma amizade com seus filhos. Não só um relacionamento de Senhor, de Deus. Claro, não vamos de forma alguma faltar com temor, faltar com respeito com Deus, mas nós temos que enxergar que Deus é nosso Pai, é nosso Deus, nosso Senhor e nosso amigo. Mas nós não buscamos desenvolver esse relacionamento de amizade com Deus. É algo distante. E Deus é nosso amigo, nosso companheiro. Deus é aquela pessoa que nós podemos confiar, que nós podemos compartilhar. Mas nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus dessa forma. Muitos só buscam se relacionar com Deus como servo e Senhor. Só é isso. Ele é meu Senhor, eu sou aqui escravo. Outros só buscam se relacionar com Deus como pai. É o filhinho querido que quer tudo. E outros só buscam se relacionar com Deus como amigo. E aí, chapa? Como é que é? Não é desse jeito. Não é dessa forma. Deus, ele não deixou de ser criador, soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Mas Ele é nosso Pai, Ele nos adotou. E todo pai
ele quer ser amigo do filho. Todo pai busca se relacionar com o filho. Todo pai quer o filho perto dele. Todo pai quer o filho dependente dele. Mas nós buscamos ser independentes de Deus. E nós não podemos ser independentes de Deus. Nós temos que ser dependentes do Senhor. Por mais que às vezes eu tenha dificuldade de enxergar isso, mas eu tenho que lutar para conseguir isso. Eu tenho que lutar para depender de Deus. E assim eu vou conquistando a minha vida com Deus. Eu vou me tornando uma pessoa que tem intimidade com Deus. Intimidade é aproximação. Agora só existe um meio de se aproximar de Deus, é através da santidade. Não tem outro meio. Então nós precisamos disso. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Pai, como amigo. Ele é Pai, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos colocar de castigo muitas vezes, Ele vai nos fazer chorar, mas tudo isso é para o nosso bem, tudo isso é por amor, porque Ele quer o melhor para nós, Ele quer o melhor, mas nós somos aqueles filhos que crescemos longe do Pai e quando engrossa o cangote, pega o rumo da vida. Não se meta não, que a vida é minha. E nós não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Não é o que Deus tem para nós. Não é o que Deus tem para nós. E aí, você pode dizer assim, mas pastor, essa caminhada, eu vou levando ela. Mas não é tão fácil assim, desse jeito. Não, realmente não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é uma luta diária que nós devemos ter. Você pode dizer assim, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aí eu digo, tá certo, meu irmão. Então por que tua caminhada é conforme o teu próprio conselho? Porque você é o teu próprio conselheiro. Então, é uma incoerência. Você diz que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você diz que é salvo em Cristo. Então, por que tu anda conforme o teu próprio conselho? Porque tem pecado que você não consegue se libertar. Mas eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas então, por que tem coisa que você não consegue se libertar? Muito menos confessar. Mas aí você pode responder assim, mas pastor, é um processo. Libertação é um processo. Eu concordo com você, é um processo. Mas é um processo para aquilo que está oculto aos teus olhos. O pecado que você já enxerga, meu irmão, a libertação dele não é um processo não, é uma atitude. É uma atitude. O cara é adúltero, mas a cura dele é um processo. Processo o quê? O cara é mentiroso, mas é um processo. Não é processo, não. Processo, a libertação é um processo quando está oculto aos teus olhos. Mas na hora que tu enxerga, não tem processo nenhum, não. É tomar atitude. Mas a gente não toma. A gente não toma. O que você enxerga, o que você sabe, não faz nada para mudar, ou fica se escondendo, não é processo. É medo, é vergonha, é orgulho, é raiva, é satisfação. Não é processo. Processo é quando eu não sei o que está acontecendo comigo, e aí Deus vai revelando, Deus vai mostrando. Agora, na hora que Deus revela, aí diz, não, libertação é um processo. Isso não é uma luta. Pode travar a luta, partir para cima, porque a libertação é conhecer a verdade e tomar uma atitude com relação a isso. A libertação, nesses casos, não é um processo, mas uma atitude de reconhecimento, uma atitude de humilhação, uma atitude de arrependimento. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Aquele que confessa e vai deixando aos poucos, viu? Vai deixando de pouquinho. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que você tem que ir pregando, né?
pregando no dia a dia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. O ide é indo e pregando. Mas ali é aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e deixando alcançará a misericórdia. Então a gente tem que parar com esses enganos, essas negociações de consciência que a gente faz. Não, aqui é um processo, eu vou me libertando aos poucos, um dia eu chego lá. Desse jeito não chega nunca. Tu não quer? Não, eu quero, não quer não, meu irmão. Palavras são palavras. Uma mudança só é mudança quando muda alguma coisa. É a frase da humildade. Nós devemos sempre lembrar-nos do que Deus fez por nós por meio de Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É isso que nós temos que nos lembrar. A continuação desse texto que nós vemos aqui, que as pessoas estão andando segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas aí depois Paulo diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus nos resgatou. Ele nos resgatou do curso do mundo. Ele nos resgatou da influência do príncipe da potestade do ar. Ele nos resgatou das inclinações da nossa carne. Ele nos resgatou de fazer a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Então nós não temos que andar segundo isso, não. É por isso que eu questiono, quem anda dessa forma, na realidade precisa de conversão. Porque Paulo está falando aqui de um estado anterior ao conhecimento de Cristo. De pessoa, o estado da igreja antes de Cristo. E depois aqui no 4 e 5 ele fala do estado da igreja após Cristo. As pessoas têm que estar enquadradas na misericórdia de Deus. Vivos em Cristo e não mortos nos delitos e pecados. Mas nós temos insistido em andar segundo o mundo, segundo Satanás tem colocado na cabeça de muitas pessoas, segundo a nossa própria vontade. Ele nos salvou por causa do amor e da misericórdia. Por meio de Cristo recebemos vida eterna. Não apenas o fôlego de vida, não apenas essa vida física, mas uma plenitude de vida. Uma vida plena, e devemos buscar viver essa vida. Não se esqueça, você não pode buscar só viver uma plenitude física, mas tem que viver em primeiro lugar a plenitude espiritual. Nem tudo que é físico se reflete no espiritual, mas tudo que é espiritual se reflete no físico. Então, se tudo que é espiritual reflete no físico, então, em primeiro lugar, meu irmão, busque viver uma plenitude física, busque viver uma plenitude espiritual, que aí vai refletir no físico. Mas se você buscar só o físico, não vai refletir no espiritual, não. Você está vivendo ali uma vida abastada fisicamente, mas está morto espiritualmente. E o teu corpo espiritual é que vai dizer para onde o teu corpo físico vai. Aí não adianta. Por isso que a Bíblia diz também que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não está falando só de riqueza, não. Está falando de fazer a tua própria vontade, a tua vontade de ganhar tudo, de ir atrás de tudo, realizar a tua própria vontade. Aí tu vai perder tua alma, por quê? Porque tu se preocupa com uma coisa e esquece da outra. Nós temos que buscar vivenciar o melhor de Deus. O prazer da vida não está em comer, beber, dormir, se relacionar com outras pessoas, se divertir. Mas o prazer da vida é estar em paz com Deus. É essa amizade do pacto da graça. Estar em paz com Deus. Se estivermos em paz com Deus, ainda que não tenhamos comida para comer, estaremos bem. Se estivermos em paz com Deus, ainda que não tenhamos um lugar para dormir, estaremos bem.
Ainda que não tenhamos pessoas para nos relacionarmos, estaremos bem. É isso que importa. Não se preocupe não, se você não tem comida para você comer, não tem roupa para você vestir. Acredito que isso não acontece porque a Bíblia diz que Deus prometeu que os filhos dele iriam ter isso. Mas se for um propósito de Deus para você honrar o nome do Senhor Jesus, passar fome, frio, passe, meu irmão. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Ainda que não tenhamos como viajar para muitos lugares, conhecer, ter lazer e tal, se nós estivermos em paz com Deus, a gente vai estar bem. Porque se você estiver atribulado, por mais que você viaje o mundo todo, não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Porque nossa vida está pautada em Deus. A nossa vida tem que estar pautada em Deus, alicerçada em Deus. Nosso prazer é desfrutar de um relacionamento com Deus. É desfrutar de um relacionamento com Deus, onde nós encontramos paz, amor e aceitação. Deus, aí sim, Deus nos aceita, Deus nos recebe e Deus nos abençoa. Para isso é necessário santidade, disciplina, renúncia, perdas. A gente não gosta de perder, não. Mas às vezes para servir a Deus você tem que perder algumas coisas. Tem que perder algumas coisas, tem que renunciar a outras. Mas a gente não quer de jeito nenhum. O que significa a sua vida para você? Para a gente encerrar. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir de hoje, passe a se preocupar com o que está para acontecer com você devido às suas escolhas. Deixe de negociar com a sua consciência. Passe a se preocupar com o seu relacionamento com Deus para que você desenvolva a sua salvação e tenha lá tranquilidade, tenha perseverança, esperança na volta de Cristo. A gente fica pedindo a volta de Cristo, mas ele não sabe nem... Se ele soubesse para onde ele vai, ele não pedia para Cristo voltar. Mas ele não está preocupado com isso. Ele acha que Deus vai salvar ele de qualquer jeito, porque ele é bonzão. Passa a se preocupar com a sua vida no sentido de céu e inferno. Todo mundo quer ir para o céu. Mas a realidade, nem todos vão para o céu e nem todos vão para o inferno. Mas se você perguntar, todo mundo, né, às vezes aparece um ou outro endemoniado aí, mas todo mundo, na maioria, diz: eu quero ir para o céu. Mas tu está fazendo o que para isso? O que tu está fazendo para isso? Muitos não querem, não estão nem um pouco preocupados com isso, mas estão preocupados com outras coisas e vão acabar no inferno. Vão acabar no inferno, sem direito à argumentação. Sem direito à argumentação. Nossa vida, meu irmão, é muito curta para desperdiçarmos ela correndo atrás do vento. Muito curta. Para desperdiçarmos ela correndo atrás daquilo que não tem valor. Nós temos que buscar aquilo que Deus valoriza. Devemos correr, é a carreira que nos está proposta. Olhando sempre para Cristo, como disse o autor de Hebreus. Para a gente finalizar realmente, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Essa é deve ser o nosso foco. Correr a carreira que Deus propôs para nós. E não a carreira que você quer, ou que você acha que tem que ter. Mas correr aquilo que Deus colocou para você. Olhando sempre para Cristo. Que Ele é o autor e consumador da fé. É Ele que nos salva.
o que a sua vida espiritual significa para você. Significa tudo ou significa nada? Medite nessa palavra. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos meditar nisso. Nós vamos participar da Santa Ceia. É um momento de reflexão. Senhor, eu tenho valorizado a minha vida com o Senhor? Eu tenho valorizado? Eu tenho caminhado, Pai, em direção ao céu, ou eu tenho caminhado em direção ao inferno, me enganando, achando que eu estou indo para o céu? Meu Pai, eu tenho buscado os meus próprios conselhos, eu tenho sido o meu conselheiro. Meu Pai, eu tenho buscado ser amigo do Senhor, ou eu tenho andado independente do Senhor? Eu tenho buscado ser independente de Ti. Responda a essas perguntas, a esses questionamentos. Fala, Pai. Fala ao nosso coração. Se você, meu irmão, entendeu que você não tem realmente se preocupado com a sua vida, por mais que você achasse que você se preocupava, você entendeu que não tem realmente, não tem se preocupado, mas que a partir de hoje você quer mudar isso. Você quer se preocupar com a sua vida, em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, em se colocar dependente do Senhor, em buscar ser amigo de Deus, em buscar essa paternidade com o Senhor. Você entendeu que você, a partir de hoje, você quer assumir essa responsabilidade com o Pai. Senhor, eu quero ter o Senhor como meu conselheiro, não apenas na minha mente, mas no meu coração. Pai, tudo que o pastor falou, Pai, tudo isso eu já sabia na minha mente. Mas a maioria disso eu não vivia no coração. Eu quero viver. Eu quero assumir. Como eu disse, a libertação não é um processo quando se sabe do que tem que se libertar. É uma atitude. Quando eu fujo disso, eu negocio com a minha mente que é um processo. Mas na realidade é vergonha. É não querer se humilhar. É não querer reconhecer que está errado, que caminhava errado. Nós temos que tomar uma atitude. Se estamos nos preocupando só com a nossa vida física, em detrimento da nossa vida espiritual, nós precisamos mudar isso. E Deus nos dá a oportunidade de assumirmos uma posição com Ele hoje. Se você quer fazer isso, vem aqui à frente que nós vamos orar por você.